Haris Kairine, Agapetosmu. Graça e paz, meus amados. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Quero ler com os irmãos e tirar algumas lições de um texto onde narra um episódio na vida ministerial do Senhor Jesus. Leia comigo Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, eu quero tirar algumas lições, fazer algumas observações deste texto aqui. A primeira observação é que a vida ministerial de Jesus não era fácil. Nós não fazemos ideia do quão grande, concorrida, lotada, disputada era a vida ministerial do Senhor Jesus. O evangelista Marcos, ele apresenta Jesus sempre correndo de um lado para o outro, entrando e saindo de uma cidade, sempre ensinando. Certa vez o Senhor Jesus disse o seguinte para os discípulos, em Marcos capítulo 6, verso 31. Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Era tão grande, era tão intensa a vida ministerial de Jesus e seus discípulos que nem tempo para comer eles tinham. Mas quando Jesus disse isso para os seus discípulos, para irem para um lugar deserto a fim de descansarem um pouco, a multidão ouviu. E o que eles fizeram? Correram para o outro lado da margem. Quando Jesus chegou lá, a multidão o esperava. E o que Jesus fez? Os expulsou? Os mandou embora? Não. Jesus os ensinou, os alimentou, depois orientou seus discípulos que fossem embora em direção a Gerasa e subiu ao monte para orar. Segunda observação desse episódio: tempestades inesperadas podem vir sobre nós. Tudo indica que quando Jesus e seus discípulos entraram no barco, o mar estava calmo, estava tranquilo, mas inesperadamente um vendaval se formou, uma tempestade chegou e as coisas pioraram e pioraram muito. É o que está acontecendo conosco, é o que está acontecendo com a nossa nação. Agora que as coisas estavam encaminhando, o desemprego estava caindo, a bolsa fortemente subindo, a economia se fortalecendo e de repente, inesperadamente, aparece esse vírus lá da China e lança tudo por terra. As projeções de crescimento foram todas reduzidas. Às vezes, querido, tudo está caminhando certo para nós. Tudo está bem para nós, mas de repente, inesperadamente, o desemprego vem, a enfermidade chega, o problema familiar acontece. É desse jeito que acontece. Então saiba disso, tempestades, vendavais, dificuldades, adversidades podem vir de modo inesperado sobre a vida de todos nós. Terceira observação: o fato de Jesus estar no barco não significa que as tempestades não virão. Os falsos profetas, os falsos pregadores, os lobos disfarçados de pastores pregam
ensinam, dizem, né, para atrair adeptos o seguinte: venha para a nossa igreja, venha para o nosso grupo e seu problema financeiro vai terminar. A sua saúde será perfeita. Mas eu pergunto, onde estão os falsos profetas agora? Onde estão os pregadores da prosperidade agora? Onde estão as campanhas de curas, de maravilhas, de milagres agora? Quantas pessoas esses falsos profetas curaram do coronavírus? Nenhuma. Não curaram porque são falsos, são mentirosos, são lobos roubadores. Quarta observação do texto. Este texto revela a humanidade de Jesus. Como nós sabemos, Jesus era homem, 100% homem. E por causa do seu cansaço, da sua agenda lotada, ele entrou no barco e mesmo em meio a tempestade tão violenta, ele dormia, tranquilamente dormia. E o que é interessante nesse texto é que enquanto Jesus dormia, a tempestade se enfurecia. Mas quando Jesus acordou, a tempestade foi dormir, se aquietou. Sexta observação, este texto revela a divindade absoluta de Cristo. Essa doutrina maravilhosa, espetacular, que muitas vezes não compreendemos corretamente, que é a doutrina da união hipostática de Cristo. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. E quando ele acalma a tempestade, quando ele repreende o vento, ele demonstra a sua divindade, o seu poder soberano sobre todas as coisas. Quero destacar agora duas lições para nós nesse texto. Primeiro, Jesus permite a tempestade para saber quem de fato somos. Os discípulos foram reprovados. Talvez Jesus estava ali dormindo e além do cansaço, mas queria ver qual era a reação deles diante daquela tempestade. E eles ficaram simplesmente desesperados, por isso foram repreendidos pelo Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, talvez essa tempestade do coronavírus, ou talvez uma outra tempestade que você esteja enfrentando, Deus está permitindo para saber quem você de fato é. Se você vai continuar servindo ou não, se você vai continuar firme ou não, se você vai continuar obedecendo a sua palavra ou não. Lembra de Deuteronômio capítulo 8, verso 1 e verso 2? Deus disse que esteve 40 anos com o povo no deserto, guiando-os no deserto, para saber o que estava no coração deles, se eles continuariam firmes ou não, se eles continuariam obedecendo a palavra ou não. E sabemos que a grande maioria foram também reprovados, porque não obedeceram, não guardaram a sua palavra. E a última aplicação é que Jesus garantiu a chegada, mas não disse que a travessia seria fácil, tranquila. O erro dos discípulos foi não ter prestado atenção naquilo que Jesus disse no início, no verso 35, quando ele disse: passemos para o outro lado. A chegada do lado de lá estava certa, estava garantida. Eles iam chegar do outro lado. Só que Jesus não disse que seria fácil, não disse que seria tranquilo. Meus amados irmãos, não se esqueça disso. A nossa chegada na Canaã celestial, a nossa chegada nas moradas eternas é certa, é garantida. Nenhum de nós se perderá. Das mãos de Jesus ninguém nos arrebatará. Mas Jesus nunca prometeu que a nossa caminhada até lá neste mundo seria fácil. Então, se você está passando por uma tempestade, enfrentando alguma adversidade, continue firme, continue crendo, continue fiel e saiba que a sua chegada nas mansões celestiais é garantida. Mas a nossa trajetória até lá pode ser perigosa. Podemos ter problemas durante essa caminhada. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Amém.